quero cumprimentar a igreja com a santa e doce paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa manhã gloriosa, onde o poder do Espírito Santo já se faz presente aqui nessa manhã. O calor de Deus, calor do fogo de Deus já está ardendo em cada vida. Isso, meus irmãos, se faz patente. Aleluia. E mais, quando se trata de uma manhã missionária, isso para mim, eu me quebro quando se trata de manhã missionária. Porque os irmãos sabem que eu sou catarinense e estou 8 anos trabalhando como missionário aqui em Minas Gerais. Deus colocou esse desejo no meu coração há 8 anos passados. O desejo de vir para Minas e pregar entre os mineiros. Quando eu saí da minha cidade de Blumenau, eu fui para o norte de Minas Gerais, onde fiquei 3 anos, 4 anos. Aleluia. E tenho profundas experiências naquele campo missionário. Um lugar, o norte de Minas Gerais, é muito carente para o Evangelho. Muita ignorância, muita pobreza. E também, meus irmãos, a falta de Deus no coração daquele povo ali faz com que aquele povo entrem para o desespero. E quase todos os dias a gente encontra pessoas, até crianças, que dão cabo na sua vida. Eu encontrei crianças ali, de 8 anos de idade, viciado no álcool, viciado na cachaça, caído à beira do caminho, totalmente embriagado. Eu encontrei mocinhas, muitas vezes, mocinhas totalmente nuas, embriagadas, deitadas na sarjeta, e muitos cadáveres, porque depois de se embriagarem, vão lá e se jogam no Rio São Francisco. É uma cidade totalmente dominada pelo pecado. Meus queridos, há uma carência muito grande de missionários no norte de Minas Gerais. E ninguém quer ir para o norte. Ninguém quer ir. Para começar, meus irmãos, um calor insuportável de 40 até 43 graus. Muito à noite, o mosquito é tanto que a gente fica quase doido. Além dos problemas, meus irmãos, tem muito barbeiro, que praticamente no norte de Minas tudo é afetado pelo barbeiro. Coisas terríveis ali. Mas existe um povo clamando lá. Existe um povo gemendo. Existe um povo sem Deus. E eles estão clamando por missionários. Estive lá o ano passado, depois que saí, fazia 4 anos que eu não voltava mais no norte. E eu fui fazer um casamento de um filho na fé. E quando cheguei lá, aquele povo, mesmo povo, na pobreza, na desgraça e na miséria. Mas o que me chocou bastante foi aquelas senhoras velhinhas e também irmãos, moças e moços. Eles se abraçavam comigo, choravam e diziam assim: Pastor Doronel, pelo amor de Deus, volta para o norte. Nós precisamos de você aqui. Volta, tenha misericórdia de nós.
Volta, meus irmãos, à carência. Há um desafio nessa manhã. Irmãos, dentro de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, é um campo missionário. Eu falando com o pastor Anselmo Silvestre, esses dias o pastor Anselmo Silvestre está com a mão na cabeça, procurando obreiros, e não sabe onde colocar em algumas igrejas aqui dentro de Belo Horizonte que não tem obreiros, pastores. O Brasil está gemendo. Eu tenho, nosso campo ali é um campo mais ou menos grande. Eu tenho 8 cidades que estão sob a minha responsabilidade. E o nosso campo não tem renda. Nós estamos sustentando um missionário chamado Amadeu. Ele trabalha numa cidade que é 30 quilômetros dali de Piuí. A cidade totalmente, irmãos. Eu fui conversar com o médico, que ele vai uma vez por semana ali na cidade. E ele disse, pastor, eu tenho trabalhado no Nordeste, em muitos lugares do Brasil, mas nunca encontrei um povo tão doente, atrasado como Doresópolis. A cidade toda, irmãos, são quase todos débeis mental, problema de água. O nosso irmão missionário ele tem que andar todos os dias 4 quilômetros para buscar água de uma cisterna, porque a água toda a cidade é contaminada. O povo é terrível, eles não aceitam a Jesus. Ele está 2 anos ali, e meus irmãos, sabe quantas pessoas ele ganhou para Jesus? E sabe quantos membros tem na igreja? 4 pessoas. 2 anos gritando, 2 anos chorando, 2 anos evangelizando, 2 anos andando de casa em casa, o povo não aceitam a Jesus. Eu tenho o pastor Benedito, que muitos de vocês conhecem o pastor Benedito, e é um dos grandes pregadores que o Brasil tem. Considero o pastor Benedito um dos maiores pregadores, não contando com Gesiel Gomes, mas um dos maiores pregadores que nós temos no Brasil, está ali comigo trabalhando. O pastor Benedito, irmãos, ele anda 60 quilômetros a pé. 60 quilômetros a pé, para atender trabalhos. Esse, meus irmãos, os lugares mais perto é 30, 20, tudo a pé. E teve um dia que ele chegou na porta de casa, ele só disse, mulher, e caiu, desmaiado. O seu corpo ficou todo duro, irmãos, cãibra no corpo inteiro de tanto andar, gritando por aquelas matas, por causa das almas que estão ali. O irmão Ivanir, que certamente alguém conhece, que está num lugar, meus irmãos, lá na Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco. É um lugar que não tem nada. Se ele quiser buscar um gás, ele precisa, meus irmãos, vir 18 quilômetros buscar gás. Se alguém fica doente, ele tem que vir 18 quilômetros aqui buscar um remédio. E geralmente não tem naquela cidadezinha, ele tem que vir em Piuí buscar algum remédio, que são da 90 quilômetros de estrada de chão, estrada ruim, senhores. Queridos irmãos, e uma certa noite, quando o irmão Ivanir vinha de um ponto de pregação a 30 quilômetros à noite, tinha feito uma vigília, eram 4 horas da manhã, ele vinha com um lampião, atrás vinham alguns irmãos e a sua esposa. Ele vinha na frente com aquele lampião, além de muito perigo, existe muita cobra cascavel, que ele já matou 2 cobras cascavel dentro da sua casa. Queridos irmãos, e vinha o irmão Ivani à noite, de repente ele só escutou um grito, a sua esposa desapareceu. Quando ele olhou para trás e gritou para a esposa, ela tinha caído dentro de um buraco de 3 metros de profundidade, onde estourou o joelho. Ele só gritou, ele gritou, Estela, onde você está? Ela gritou, Vani, pelo amor de Deus, Ivanir, uma escuridão que só via um pau na frente. Até que ele tirou a esposa de lá dentro, ela estourou o minúsculo. Hoje anda, meus irmãos, com dificuldade, não pode dobrar os joelhos, porque a perna está endurecendo, irmãos, por causa de uma alma.
nessa manhã é manhã missionária. Eu escutei com muita atenção os irmãos aqui fazerem um programa aqui, mostrando a dificuldade dos países. E também falou do nosso rincão, nosso Brasil. Há uma necessidade de missionários. Nós vamos pregar nessa manhã, se o Espírito Santo deixar. Eu também não estou muito interessado de pregar nessa manhã. Estou interessado em ouvir Deus falar, Deus movimentar. Aleluia. Eu quero nessa manhã, uma manhã de lágrimas, uma manhã de gemidos. Nessa manhã eu quero sentir a presença do Todo-Poderoso aqui. Está aqui em nosso meio um angolano. Eu estive na Angola. Eu fui na Angola. Eu fiquei 1 mês na Angola. O nosso querido irmão está aqui se preparando para voltar para o seu país, onde eu vi coisas tristes. Eu vi mulheres chorando, por causa daqueles soldados agarravam aquelas crianças, meninos na rua, os miúdos, como eles falam. Pegavam aqueles meninos na rua e mesmo dentro da igreja, quando eu estava ali, os soldados entraram dentro de uma igreja batista, onde levaram 15 jovens, onde as mães não podem chegar e se agarrar com o soldado, ou brigaram com o soldado, ou agarraram com o filho e dizer, meu filho não vai. Não pode fazer isso. Os soldados pegam aqueles miúdos, aqueles meninos, e levam para a guerra e para nunca mais voltar. Eu vi na casa, quando estava com o pastor Fernando Panzo, que é o pastor presidente da igreja ali, o pastor presidente da convenção angolana, quando uma tarde, eram 4 horas, nós já estávamos prontos para ir para o culto, onde chegou uma senhora. Os angolanos, irmãos, eles dão exemplo de adorar a Deus, de respeitar pastor. Eles dão exemplo. Geralmente, as irmãs, elas chegam de cabeça baixa e chamam o pastor de paizinho. E veio aquela irmã. E o pastor Fernando já estava de sair e disse, irmão, o que está a acontecer? E ela disse, paizinho, o miúdo não veio até agora. Porque o menino foi para a escola. Começa às 7 da manhã, 11 horas sai. Era 4 horas da tarde. O menino tinha seus 13 a 14 anos, porque geralmente o angolano é bem magrinho e alto. E ela disse, o miúdo não voltou. São 4 horas e ele não voltou ainda. E o pastor Fernando disse, minha querida irmã, hoje foi o teu filho. Amanhã poderá ser o meu. E ela baixou a cabeça e as lágrimas desciam do rosto, com a lágrima quente, porque tinha perdido o filho. Quer dizer, os soldados pegaram seu filho e levaram para a guerra para nunca mais ver o seu filho. E todas as manhãs, pastor Fernando, ele tem 2 jovens, um de 13 anos, outro de 12 ou 11 anos, altos, magrinhos. Todas as manhãs, aqueles meninos chegam, ele se abraça com os filhos e faz uma oração. Senhor, guarda meus filhos, porque eu não sei se eu vou ver eles ainda hoje, ou talvez nunca mais. Todo dia, ele abraçado com os 2 filhos, os meninos de cabeça baixa, ele ora, Senhor, guarda meus filhos. Queridos irmãos, quando eu vim embora, depois de 1 mês pregando ali, de manhã, geralmente, e à noite, o Senhor Jesus salvou 300 pessoas e 300 batizados com o Espírito Santo. Jesus começou a batizar os angolanos na rua. Aleluia. Lá no serviço, eles começavam a alimentar do culto
E ali recebi o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas quando eu vim embora, faziam filas. Meus irmãos, eles fazem filas quando termina o culto, o pastor sai do púlpito e fica na porta da igreja. Então eles fazem fila um atrás do outro, eles vêm cantando e dançando e batendo palmas. E chega junto do pastor, eles beijam a face do pastor, ou geralmente a mão ou a face do pastor. Eles fazem isso. Mas todos vinham chorando. Quando foi a minha despedida, então eles se abraçavam comigo e diziam: paizinho, volta. Volta, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de nós. Vem trazer a palavra para nós. Traz Bíblia para nós. Nós queremos Bíblia. Estamos acostumados com o sofrimento. Estamos acostumados com tantos sofrimentos e mortes e dores. Mas nós queremos a palavra de Deus. Quem irá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. O versículo 1 até o versículo 8. Eu quero meditar juntamente com os irmãos nessa manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos deixar o Espírito Santo falar profundamente conosco nessa manhã. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre Negueb e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: trazei-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo recobrarás. Amém, Jesus. Nós queremos falar nesta manhã, se Deus permitir, as 3 orientações de Deus para Davi. 3 orientações de Deus para Davi. Querida igreja, comparando Davi com Saul, havia uma grande diferença entre ambos. Davi era um homem carnal, já Saul não, porque diz a Bíblia que Davi possuía muitas mulheres, mas a Bíblia não fala que Saul tinha muitas mulheres. Então vemos aqui que havia uma grande diferença entre esses dois. Davi era um homem carnal, Saul não. Mas agora, meus queridos irmãos, nós olhando para Davi, nós vamos ver uma grande qualidade que Davi tinha que Saul não possuía. Davi era um homem quebrantado a Deus, Saul não. E aqui, meus queridos irmãos,
nós vamos ver que a cidade de Ziclag era uma cidade da herança de Judá. Davi habitou naquela cidade. E esta cidade foi saqueada pelos amalequitas e levaram tudo que possuía naquela cidade. Quando Davi chegou com os seus homens, ele encontrou uma cidade totalmente arrasada, uma cidade totalmente aniquilada, onde levaram os seus filhos, levaram as mulheres, levaram grandes e pequenos, levaram todos cativos e queimaram a cidade. E quando Davi chegou com os seus homens, viu que as suas mulheres, os seus filhos, suas filhas não estavam na cidade e a cidade totalmente aniquilada. Meus queridos irmãos, agora diz a Bíblia que Davi, com seus homens, eles fizeram, meus irmãos, 3 coisas para superar aquele problema. 3 coisas Davi com seus homens fizeram para superar aquele problema. Diz a Bíblia no versículo 4, Davi com seus homens, eles choraram. Aqui está, meus irmãos, a primeira coisa que Davi fez com aqueles homens, com os seus soldados, quando ele viu a cidade arrasada, aniquilada, suas mulheres e seus filhos foram todos cativos, diz a Bíblia que Davi com seus homens, eles começaram a chorar. Meus amados irmãos, é isso que eu falei nessa manhã. Nós queremos nessa manhã uma manhã de lágrimas. Os irmãos sabem que os cientistas descobriram que existe uma grande terapia nas lágrimas. As lágrimas, segundo os cientistas, são remédios para traumas. Elas descarregam as tensões e aliviam os nervos. Os irmãos sabiam disso? As lágrimas, meus irmãos, ela tem uma força extraordinária. Sabe por que uma força extraordinária? Porque as lágrimas quebram o orgulho do homem. Aleluia. As lágrimas quebram o orgulho do homem. Algum machista, porque os homens são machistas, realmente, geralmente o homem é machista. Ele diz assim, homem não chora, é mentira, homem chora. Porque eu vou encontrar na Bíblia Sagrada, meus irmãos, o grande e maior evangelista de todos os tempos, Jesus. Eu vou encontrar Jesus chorando na Bíblia. E ele disse, bem-aventurados que choram. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós vamos encontrar alguns homens, grandes homens na Bíblia, que eles choraram. Nós vimos aqui Davi, nós vamos encontrar o rei Ezequias chorando, nós vamos encontrar Pedro chorando, nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo chorando. Meus irmãos, Jesus foi um varão de lágrimas, ele chorou. Por que Jesus chorou, irmãos? Notem, Jesus não chorava por qualquer motivo, qualquer razão, não. Jesus, ele era um homem, meus irmãos, era um homem com letra H, bem grande, era homem de verdade. E ele não chorava por qualquer coisa, não. Quando eles pegaram Jesus, irmãos, amarraram Jesus, ele não chorou. Quando eles bofetearam, deram bofetada no seu rosto, Jesus não chorou. Quando colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, ele não chorou. Quando, meus irmãos, escarraram no seu rosto, ele não chorou. Quando ele passou e viu sua mãe chorando com algumas mulheres, ele disse, mulheres, não chorais por mim, mas chorai pelos vossos filhos. Ele não chorou. Quando colocaram a coroa, meus irmãos, prego nas suas 2 mãos, nos seus pés, ele não chorou. Quando colocaram lá na cruz, ele não chorou. Mas eu encontro Jesus chorando por 3 ocasiões. Eu encontro, meus irmãos, Jesus chorando. Lucas capítulo 19, 41, quando ele entrou na cidade de Jerusalém. Havia festa em Jerusalém, tudo era festa. E as crianças, parece que vejo, quando os discípulos vinham entrando, e Jesus chegando, as crianças apontavam o dedo, você também dizia, papai, aquele ali, quem é aquele ali? Aquele ali é Jesus. Dizia, não, meu filho, aquele ali é Pedro. Aquele ali, pai, quem é aquele moço? Aquele é João. Não, aquele não é. Aquele, meu filho, aquele é Filipe. Então, meus irmãos, de repente, alguém sentado em cima de um mulo, de uma burrinha, lá vinha aquele homem, mas de repente aquele homem vinha chorando, porque diz a Bíblia que ele olhou para a cidade, ele começou a chorar sobre a cidade, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados, quantas vezes eu quis te juntar com uma galinha junto seus pintinhos, e tu não quiseste. Ele começou a chorar sobre Jerusalém, porque ele era um varão de lágrimas. Eu encontro, meus irmãos, Jesus chorando.
Em São João capítulo 11, versículo 35, quando morreu seu amigo Lázaro, Jesus chegou e disse: onde puseram Lázaro? E alguém disse: Jesus, vem e vê. E quando Jesus chegou na sepultura de Lázaro, diz a Bíblia que ele começou a chorar. Ele amava Lázaro. Mas enquanto a terceira vez Jesus chorando, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 5, versículo 7, quando Jesus estava lá no monte orando. Meus irmãos, por que Jesus chorou? Meus irmãos, ele quando estava lá no monte se angustiando, a Bíblia fala em Hebreus 5 e 7, ele começou a se angustiar, e agora, meus irmãos, o seu suor começou a se transformar em sangue, e ele começou a sentir angústia tremenda, e ele orou 3 vezes fez a mesma oração 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Meus irmãos, por que Jesus não queria beber? Aqui estava dentro do cálice, por quê? Ali dentro do cálice estava o meu, estavam os teus pecados, e agora Jesus tinha que tomar este veneno, o meu veneno. Mas Jesus dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas agora vinha a voz do Pai: Filho, se tu não beberes agora, filho, Doronel está perdido, a igreja está perdida, filho, tu tens que beber, filho. E agora ele dizia: Pai, então eu vou beber, aleluia, não faça a minha vontade, mas faz a tua vontade, eu bebo, aleluia. E diz a Bíblia, começou a chorar, uma oração angustiante, era lágrimas, meus irmãos, angustiante. Por quê? Por causa, meus irmãos, Jesus chorou 3 vezes, pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Por quê, irmão Doronel? Por causa do homem, por causa de mim, por causa de ti, minha irmã. Você está aqui nesta manhã aqui, você pode glorificar o nome de Jesus, porque ele chorou por ti, ele orou por mim, ele orou por nós, o varão de lágrimas. Aleluia! Querido irmão, Davi com seus homens choraram. E agora, hoje, nós estamos sentindo a falta de lágrimas. As orações estão vazias de lágrimas. Os cultos estão vazios de lágrimas. Os púlpitos estão vazios de lágrimas. As nossas mensagens estão vazias de lágrimas. Deus procura homem e mulher que chora. Deus procura homens, varões que choram. Estamos sentindo a falta das lágrimas nos nossos cultos, irmãos. Nestes dias terríveis. Neste dia, meus irmãos, que no relógio de Deus falta apenas alguns segundos para o Senhor Pai dizer: meu filho, vai buscar a tua igreja. Mas por que Jesus ainda não veio buscar a igreja? Por causa que a igreja não está mais chorando, a igreja não está mais evangelizando, a igreja não tem paixão pelas almas, a igreja não está mais orando como temos que orar. Nós estamos, meus irmãos, falta as lágrimas nos cultos, porque os nossos cultos, meus irmãos, estão sendo, meus irmãos, totalmente invertidos, estão sendo desvirtuados com tantas coisas, com conversas, meus queridos irmãos, com coisas dentro da igreja. E desculpe-me eu falar essa palavra tão rústica e tão pesada. Os nossos cultos estão virando bagunça, senhores. É uma andação, conversação, fazendo negócio dentro da igreja. E, meus irmãos, quantos que estão dentro da igreja que não amam o seu irmão, falam do seu irmão, xingam o seu irmão, estão com raiva do seu irmão, estão com ódio do seu irmão. Falta lágrimas! Deus está pedindo lágrimas! Onde estão os homens de lágrimas? Onde estão as mulheres que choram? Onde estão os obreiros que choram? Onde estão as lágrimas? Sim! Meus irmãos, deixem-me contar. Ali em Blumenau, se os irmãos duvidarem dessa história, o telefone é 20473-224175. Vocês telefonem para Blumenau e vocês chamem o pastor Antônio Lemos.
Ele vive ainda. Está com quase 80 anos de idade. É o pastor mais antigo do estado de Santa Catarina. Foi ele que ficou, meus irmãos, 40 e tantos anos na igreja de Blumenau. Ele que fez ali, ele que levou a semente praticamente ali para a cidade de Blumenau, o evangelho. E o pastor Lemos, ele conta essa história, e eu conheci a irmã, que quando eu me converti, ela morreu com 110 anos, a irmã Francisca Lucas. E eu ficava, meus irmãos, quando aceitei a Cristo, eu procurava a casa da irmã Francisca, e ficava dias, e meus irmãos, todos os dias, eu ia orar com a irmã Francisca. Os cabelos dela eram como algodão, ela orava com o rosto no chão, senhores. Sim, uma mulher de oração, uma mulher que sustentava a igreja nas suas orações. E o pastor Lemos conta, meus irmãos, que quando ele começou o trabalho ali em Blumenau, era uma igreja avivada, muito poder, batismo com o Espírito Santo, todos os cultos, irmãos, todos os cultos Jesus batizava os crentes com o Espírito Santo, salvação de almas, profecias e assim por diante. Mas, sabe por quê? Ali estava uma mulher de lágrimas, a irmã Francisca Lucas. Ela saía de casa chorando, irmãos. Ela passava em frente dos seus vizinhos, os vizinhos olhavam, lá vai a dona Francisca. E muitas vezes, dona Francisca, a senhora está sentindo alguma coisa, senhora? A senhora que era uma velhinha, amada por todos. A senhora, dona Francisca, a senhora está doente? Ela dizia, não, meu filho. Por que a senhora está chorando? Eu sou uma mulher salva. Oh, aleluia! Eu sou uma mulher que tem alegria aqui dentro do meu coração. Ela saía chorando de casa, chegava na igreja, quando ela botava, meus irmãos, o pé na porta da igreja, ela levantava uma das mãos e ela vinha falando línguas estranhas e chorando. Ora calabachanda ramanda. E ela vinha entrando, meus irmãos, e quando a irmã Francisca vinha chegando, o fogo de Deus vinha contagiando os crentes. Jesus ia batizando, Jesus ia renovando, Jesus ia falando. Oh, glória a Deus, porque chegou uma mulher de lágrimas, aleluia. Chegou uma mulher de lágrimas. E ela dobrava os seus joelhos, falava com Deus. E quando o pastor Lemos e pregava, irmãos, ela ficava o culto inteiro chorando, chorando, orando e chorando. Até que um dia, umas irmãs se levantaram e chegaram e falaram para a irmã Francisca, a senhora para de chorar. A senhora está atrapalhando o culto. O seu choro, os seus aleluias, o seu gemido, a senhora atrapalha. E ela se entristeceu. E chegou em casa, dobrou os joelhos e disse, Senhor, tira minhas lágrimas. Tira minhas lágrimas. Se é que eu estou atrapalhando, tira minhas lágrimas. E daquele dia ela não chorou mais. E ficou uma mulher triste, uma mulher angustiosa. E o pastor Lemos, passaram uns meses, o pastor Lemos começou a sentir que aquele fervor, não havia mais salvação de almas, não havia mais batismo com o Espírito Santo. Parou, o culto era um culto parado. E ele, meus irmãos, que era um homem de oração, porque um pastor antigo, ele caiu na oração. Senhor, o que está acontecendo com a igreja? Por que isso? Por que essa tristeza? Por que não é mais salvação? Por que não tem mais batismo? E o Senhor falou para ele, todo o teu sucesso, a pregação e a salvação de almas, tu deve a uma mulher. E mostrou na visão Francisca Lucas. As lágrimas da Francisca Lucas estão aqui na minha presença. Mas ela não está chorando mais. Não está chorando mais. É por isso que você está sentindo, meu filho. Você está vendo que o ambiente está pesado. O ambiente mudou. Procura, minha filha. E ele rapidamente se deslocou e foi lá para o barraco da irmã Francisca. E chegou lá e encontrou aquela velhinha. Ele disse, irmã Francisca, eu vim conversar com a irmã. Senta, e o que está acontecendo? Disse, pastor, está tudo bem? Ela disse, não. Está tudo bem mesmo? E ela baixou a cabeça e disse, não, pastor, não está bem. Por que não está bem? Ela disse, pastor, já de um mês para cá eu sinto uma angústia. Eu não choro mais. Porque uma irmã me repreendeu, algumas irmãs me repreenderam. Eu agora não estou chorando mais. Eu sinto uma tristeza, uma angústia. Não consigo mais chorar e meu coração está duro como uma pedra. E o pastor Lemos disse, eu sei, minha irmã.
Jesus me mostrou nessa manhã. Irmã Francisca, a igreja precisa das tuas lágrimas. E eu não vou sair daqui enquanto Jesus não te devolver as lágrimas, Francisca. Nós vamos orar e o Senhor vai te devolver as lágrimas. Oh, aleluia! Eu quero te ver chorando. Eu quero ver a igreja incendiada, porque as tuas lágrimas, Francisca, contagia a igreja. Dobraram os joelhos e começaram a orar. Passaram 1, 2 horas, meus irmãos. A irmã Francisca não dizia uma palavra. Ela simplesmente enjoelhada, não orava, não chorava, não fazia nada. E o pastor Lemos ali: Senhor, devolve as lágrimas para tua filha, tenha misericórdia. E depois de algum tempo, a irmã Francisca começou a dizer: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E foi brotando lá do fundo do coração, e foi queimando, e foi queimando, e foi queimando. De repente a irmã Francisca levantou as mãos, começou a falar línguas estranhas, e as lágrimas voltaram, e encheu aquela casa de poder, de glória de Deus, aleluia, porque ali estava o poder de Deus. E naquela noite, a irmã Francisca foi para a igreja, e ela saiu de casa chorando. E quando ela entrou na igreja, ela levantou as 2 mãos, e quando ela veio entrando dentro da igreja, falando línguas estranhas, o Senhor foi batizando, o Senhor foi renovando, o Senhor foi fazendo reboliço, as lágrimas voltaram, aleluia! Deus procura nesta manhã homens de lágrimas, mulheres de lágrimas, moças de lágrimas, homens de lágrimas, obreiros de lágrimas, músicos com lágrimas. Deus procura onde estão as lágrimas. E calabachanda ramanda lamassuri canta lamachanda ramaias. Davi começou a chorar. Tu podes chorar nessa manhã? Tu podes glorificar a Deus nessa manhã? Tu estás sentindo alguma coisa nessa manhã? Tu começou já a sentir algo? Se tu não estás sentindo, eu te digo nessa manhã: caia nos pés de Jesus, comece a chorar nessa manhã, aleluia! Oh, glória! Se recanta la maso, recanta la machanda rabaias. Oh, glória! Chorai, glorificai, exaltai, falai em mistério com Deus, aleluia! Porque nesta manhã é manhã de lágrimas, é manhã de choro, é manhã de gemido, é manhã de glorificar o Senhor, é manhã de exaltar o Senhor. Nesta manhã é manhã de nós lavar estes bancos com lágrimas. Serra candala bachanda ramacala bachanda lavaias. Oh, glória! Davi chorou. Escute, irmãos. Agora a segunda coisa que Davi fez com seus homens para resolver aquele problema, no versículo 6 diz assim: Davi se fortificou no Senhor. Davi se fortificou no Senhor. Irmãos, escute-me. Davi fortificou no Senhor, diz a Bíblia no versículo 6. Foi a segunda coisa que Davi fez com os seus homens. Davi se fortificou no Senhor. Ó, irmãos, desânimo não é pecado. Desânimo não é pecado, mas contribui para o fracasso. O diabo tem usado esta arma para derrubar muitos crentes, a arma do desânimo. Quantos, meus irmãos, estão cercados de montes, e um dos montes é o desânimo.
Diz a Bíblia que Davi disse assim: eleva os meus olhos para os montes. Um dos montes que o diabo tem levantado é o monte do desânimo. E deixa-me falar aqui nesta manhã, porque eu vou profetizar para alguém aqui. Querida irmã, em nome de Jesus, levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo. Tu estás desanimada, tu estás profundamente triste nessa manhã, estás pensando até se desviar. Mas nesta manhã o Senhor tem falado contigo, está falando contigo dizendo: levanta-te, tenha ânimo. Você só está olhando para o monte do desânimo. Pastor, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu não consigo mais. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não fica olhando somente para o desânimo. Olha agora um pouquinho mais como Davi fez. Davi olhou, ele olhou para frente, tinha monte. Ele olhou para trás, tinha monte. Ele olhou para a direita, tinha monte. Ele olhou para a esquerda, tinha monte. Mas Davi levantou mais a cabeça e disse: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Olha para o Senhor nesta manhã. Olha para o Senhor nesta manhã. Sim, fortificai-vos no Senhor. Se você vai achar fortaleza no pastor Doronel, você nesta manhã vai ficar decepcionada. Se você for achar fortaleza, buscar fortaleza no teu pastor, tu vai voltar decepcionado. Mas se tu buscar fortaleza no Senhor, tu vai encontrar mãos fortes, braços fortes, voz forte. Aleluia! O Senhor é forte. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Escute, irmãos. Deus criou o homem com 4 olhos. 4 olhos. Deus criou o homem com 4 olhos. Como, irmão Dornel? 2 carnais e 2 espirituais. Sim, com os olhos carnais eu vejo barreiras, mas com meus olhos espirituais eu vejo as barreiras caídas. Com meus olhos carnais, meus irmãos, eu vejo a enfermidade, mas com meus olhos espirituais eu vejo Jesus Cristo já curando ontem à noite, curando nesta manhã. Aleluia! Com meus 2 olhos carnais, eu vejo pessoas perturbadas, endemoniados, mas com meus olhos espirituais eu vejo Jesus expulsando os demônios. Aleluia! Aleluia! Com meus 2 olhos carnais, meus irmãos, eu vejo Satanás perturbando, mas com meus 2 olhos espirituais eu vejo o Espírito Santo passeando e falando, dizendo: eu estou convosco. Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Portanto, nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus, irmão, pelo amor de Deus, para aqui agora, parem. Como é que estão os teus olhos espirituais? Alguém aqui só está com os olhos carnais, só está vendo sujeira, com os olhos carnais, porque tem crente que tem olho de urubu, olho de corvo, ele só vê sujeira no seu semelhante, ele só aponta o dedo para acusar, ele só vê sujeira. Mas nesta manhã eu quero dizer, eu tenho um remédio para os teus olhos espirituais, é o colírio de Deus, é o colírio do Espírito Santo. Receba o colírio para ver a glória de Deus. Irmão, olha aqui em nome de Jesus, irmãos, olha aqui, Isaías, quando chegou no templo, ele era um homem que dizia, meus irmãos, se vocês olharem no capítulo 3, 4, 5 e 6, vocês vão ver algumas vezes Isaías dizendo: ai os ímpios, ai pecadores, ai fulano, ai ciclano, ai fulano. Mas no capítulo 6 diz: ai de mim que estou morrendo, eu estou morrendo. Ele olhou para si mesmo. Quando ele olhou para si mesmo, ele pôde ver a glória de Deus. E quando ele levantou a cabeça, onde que estava, meus irmãos? Dentro do templo. Ele viu o Senhor sentado no templo, ele viu os anjos voando, ele escutou os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Sabe, meus irmãos, enquanto Uzias estava no trono,
Enquanto Uzias estava no trono, Isaías estava sem visão. Isaías estava triste, Isaías estava desviado, Isaías estava quase morrendo. Mas quando Uzias morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu nesta manhã, aleluia, morra os olhos carnais nesta manhã e receba os olhos espirituais para ver a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Agora, irmãos, notem aqui, para esforçar-se no Senhor, basta somente duas coisas. Para esforçar-se no Senhor, basta somente duas coisas. O que é, pastor Dornel? Primeiro, você tem que ter fé. Segundo, você tem que ter coragem. Fé e coragem. Se você tiver fé e não tem coragem, não adianta nada. E se você disser, pastor, eu tenho coragem, mas eu não tenho fé, não adianta nada. As duas coisas têm que estar juntas. Fé e coragem. E você vai se fortalecer nesta manhã. Portanto, agora eu quero dizer, receba fé nesta manhã. Receba fé nesta manhã. Receba fé nesta manhã. Receba fé, mocidade, para vencer. Receba fé, minha irmã. Receba fé, meu querido. E agora eu quero dizer uma coisa, receba coragem também nesta manhã. Receba coragem, mocidade. Coragem! Coragem para pregar, coragem para evangelizar, coragem para expulsar demônio, coragem para falar línguas estranhas. Receba coragem! Receba fé e coragem, 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 fé e coragem. Você tem que ter fé e coragem para tocar instrumento. Se você não tem fé, você não pode tocar. Se você não tem coragem, você não pode tocar. Mas se você tem fé e coragem, você toca. Você fala línguas estranhas. Ei, glória! Receba fé e coragem nesta manhã. Oh, aleluia! Agora escuta, irmãos. Davi fez a terceira coisa para superar aquele problema. Diz a Bíblia no versículo 8: Davi buscou orientação do Senhor. Davi buscou orientação do Senhor. Olha aqui, moça. Isso é um trabalho de mocidade? Primeiro, né? Primeiro encontro. Então, eu quero dizer para vocês aqui. Busque orientação do Senhor. Para o teu noivado, para o teu namorado. Para você se noivar, para você casar. Busque orientação. Moço, busque orientação do Senhor. Aleluia. Irmã, busque orientação do Senhor. Irmão, busque orientação do Senhor. Obreiros, busque orientação do Senhor. Aleluia! Busque orientação do Senhor. Glória a Jesus. Diz a Bíblia que Davi chamou o sacerdote e mandou trazer a sua roupa. O éfode é uma das 6 roupas que o sacerdote tinha. Olha, assim, para oficializar a cerimônia. Então Davi mandou buscar a roupa para consultar o Senhor. Davi consultou o Senhor. Agora está aqui as 3 coisas que Deus falou para Davi. Aleluia. Deus orientou Davi. 3 orientações de Deus para Davi. Oh, glória a Deus. E aqui está, meus irmãos, é a chave para nesta manhã missionária. A primeira orientação que Deus fez para Davi, Deus deu para Davi. Quando Davi disse assim: Senhor, persigo os amalequitas, eu vou alcançar. E o Senhor chegou, deu a primeira orientação: persegue os amalequitas. Aqui está a chave para a nossa manhã missionária. As 3 orientações de Deus para Davi. Persegue os amalequitas, Davi.
Os amalequitas representam, meus irmãos, o próprio Satanás. Notem, os amalequitas levaram as mulheres, levaram os homens e levaram as crianças cativas. Os homens, as mulheres e as crianças representam os pecadores que estão aí no mundo. Eles estão cativos. Eles estão acorrentados. Eles estão aprisionados. Satanás amarrou. E o Senhor disse para Davi: Davi, persegue os amalequitas. É bonito fazer apresentação missionária, gente. Eu gosto. É lindo. Mas perseguir os amalequitas é difícil. Aqui no púlpito eu falo, irmão, vamos evangelizar, vamos. Mas tu tem ido evangelizar? Tu tem perseguido o amalequita, que é Satanás? Você tem ido lá e cortar, meus irmãos, o embaraço, a corrente, tens que ir lá e arrebentar aquela corrente que o homem está amarrado de pé em mãos. E o Satanás colocou uma fenda nos seus olhos. E agora o diabo está puxando aquela pessoa e a pessoa está gritando, está gemendo. Não! Ai! Ai! Quem vai arrebentar essa corrente que o Satanás está puxando ele para o abismo? E ele está na beira do abismo. E Satanás diz: tu és meu. Tu és meu cativo. Meus irmãos, eu estava numa chácara, numa manhã, terminamos de pregar, então fui para uma chácara que tinha muita laranja, e tinha bancos ali, muito boa mesmo, legal mesmo, lá em Brasília, uma chácara de um irmão. E estava bem cansado, e o irmão disse: irmão, vamos ali para baixo chupar umas laranjas, enquanto nós estamos fazendo aqui um churrasco. E eu disse: tudo bem, eu gosto de laranja mesmo, vamos lá. Peguei lá, comecei. Então o irmão disse: o irmão chupa laranja enquanto que eu vou lá preparar alguma coisa. Tudo bem, pode deixar comigo aqui. Eu fiquei ali tranquilo, apanhando aquelas laranjas e descascando. De repente escutei um guachar. Isso é, deixa para as crianças me entenderem, até entenderem bem. Vamos dizer que estava uma rãzinha. Vocês conhecem rã? Uma rã estava gritando, para vocês entenderem, pronto. A rãzinha estava ali gritando. E eu olhei e vi a rãzinha cansada. E aqui soltava aqueles pios, aqueles gritos. E eu logo pensei: opa, aqui tem alguma coisa errada, aqui só pode ter uma cobra. Eu estava com um pedaço de madeira na mão, estava apanhando a laranja, eu com muito cuidado. E aquela rãzinha, irmão, ela dava aquele pulinho, e cansada e gritava. De repente, quando eu olho assim, lá no meio das folhas, tinha algumas folhas, lá está uma jararaca, toda embrulhada, a cabeça em pé, meus irmãos em pé, a língua de fora. Ela hipnotizou a rãzinha. E a rãzinha agora ia para, em vez de dar o pulo contrário, a rãzinha ia para a boca daquela serpente. A serpente só com a língua de fora, com a cabeça bem em pé, e a rãzinha cansada. E eu olhei, eu estava com aquele pedaço de madeira e disse assim, eu pensei, para mim cortar a hipnotização, eu tenho que passar esse pedaço de madeira entre a rã e a cobra. Somente passar. Se eu passar esse pedaço de madeira aqui, eu vou cortar a hipnotização dessa serpente. E eu fiz mesmo, porque eu gosto de experiência. Então eu cheguei lá, peguei entre a rã e a serpente, eu passei aquele pedaço de madeira. E quando eu passei assim, meus irmãos, a rãzinha que estava gritando, que estava indo em direção da serpente, ela deu a meia volta. E em 2 pulos, ela desapareceu. E a cobra, quando quis dar uma de bobeira, eu fui lá e pá, matei a cobra. Aí, eu me sentei, chegaram e disse, irmão, olha aqui, ó. Ih, irmão, uma jararaca. Eu disse, vamos botar fogo aqui, porque tem fogo lá, tá? Mas aí eu sentei, saí de lá, disse, é capaz de ter outra jararaca aqui, eu vou cascar fora. Fui lá, sentei, peguei algumas laranjas, sentei, meus irmãos, e comecei a pensar. A rã é o pecador. A cobra é o diabo. E o pecador está hipnotizado por Satanás. O pecador grita, eu não quero beber!
incomodava ele, meu irmão. Ele não pode passar em frente de um porta de um bar que ele está hipnotizado. Ele tem que se voltar para o bar e lá beber cachaça até morrer. Ele diz, eu não quero fumar. Quantos que tem chegado para mim e dizer, eu não quero fumar esse maldito do cigarro. E começam, meus irmãos, e falar, xingar, mas eu não consigo deixar de fumar. Eu fumo 2, 3 cartelas de cigarro por dia. Eu quero deixar. E o Satanás diz, tu és meu cativo. E agora eu pergunto, irmãos, quem é que vai cortar? Quem vai arrebentar essa corrente de Satanás, irmão? Só um crente cheio do... Só um crente cheio do Espírito Santo. Um crente, quando sai para evangelizar, ele pega um pouco de folhetos. Meus irmãos, agora sai da frente, diabo. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, inferno. Sai da frente, Zé Malequita. Sai, porque lá vou eu. Lá vou eu cheio do Espírito Santo. Lá vou eu cheio de Deus. Aleluia! E você ora por uma pessoa e diz, vem cá. Vem aqui, pessoal, mas pastor, eu não consigo. Você vai conseguir agora, porque eu vou orar por ti. E Jesus vai te libertar. Só um crente cheio do Espírito Santo para cortar a corrente de Satanás. Irmãos, persiga os amalequitas. E a segunda coisa, meus irmãos, que Deus fez, falou para Davi. No versículo 8 diz, Davi, alcança os amalequitas. Alcança os homens e mulheres e crianças. Alcança. Aleluia. Alcança. Eles estão cativos. Eles estão indo para a prisão. Alcança eles. Oh, irmãos, é a ordem de Deus para mim e para você nesta manhã. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alcança o pecador. Alcança eles com a pregação do evangelho, irmãos. Em nome de Jesus, tu deve alcançar o beberrão, deve alcançar o jogador, deve alcançar a prostituta. Meus irmãos, o maconheiro, tu deve alcançar o médico, o advogado, tu deve alcançar o comerciante. Alcança eles com a pregação do evangelho. Em nome de Jesus, para, em nome de Jesus, para. Queridos, lá no Rio Grande do Sul, lá estava um pastor, ele fez algumas visitas e era tarde da noite, de madrugada. Ele vinha com a sua Bíblia debaixo do braço, ele vinha para casa. Ele tinha que passar em frente de uma casa de prostituição. E ele vinha andando, de repente, muita gente, alguém disse, pastor! Ele olhou para trás, era uma moça prostituta. Pastor, fala de alguma coisa da Bíblia ou de Deus para mim. E ele pensou assim, para mim parar e falar de Jesus para essa moça, são 2 horas da manhã quase. E eu sou conhecido. Se eu parar e falar com essa moça, amanhã todos vão dizer que eu estava na boate e eu tenho um caso com uma mulher. E aí eu vou perder o meu ministério. Como é que vai ficar o meu ministério? Como vai ficar a minha reputação? Eu vou parar coisa nenhuma, o caso cai fora. E de fato, meus irmãos, olhando, ficou numa situação difícil. E ele continuou andando. A moça, pastor, por favor, pastor, fala de Jesus para mim. Ele continuou andando. E ela veio atrás. Pastor, por favor, fala de Jesus para mim. E ele continuou andando. De repente, meus irmãos, ele começou a apurar o braço. A moça, viu a moça, começou a correr. E ele olhou para trás, a moça vinha gritando, pastor, fala de Jesus para mim, pelo amor de Deus, para! O pastor continuou correndo. Correu, irmão. E lá tinha um táxi, ele disse, por favor, taxista, por favor. E entrou dentro do carro, eu falei, tem uma doida atrás de mim aí. Tá doido? Eu, hein? Vamos para casa. Chegou em casa, tirou a roupa, colocou o pijama, foi deitar. Sua esposa já estava deitada, ele estava deitado. De repente ele começou
virar para um lado, virar para o outro. Passava a mão na cabeça. Por quê? Porque, meus irmãos, ele fechava os olhos e ele via a moça gritando: pastor, fala de Jesus para mim. Ele virava para o outro lado, pro lado da parede. Ele fechava os olhos e ele via a moça: pastor, fala de Jesus para mim. Ele virava para o outro lado. Quando ele estava querendo dormir, lá vinha a voz da moça e a moça aparecia na frente dele: pastor, fala de Jesus para mim. E ele se levantou, sentou à beira da cama, colocou a mão na cabeça. De repente a esposa disse assim: o que está acontecendo? Disse: nada. Disse: não, você já está quase uma hora aqui na cama e você não consegue. Se vira para cá, vira para lá, vira para cá. O que está acontecendo, homem? Ele disse: passei aí, faz uma hora e tanto que eu passei em frente à boate aí, uma moça começou a gritar aí atrás de mim, dizendo que era para mim parar e falar de Jesus para ela. Mas eu não parei. Como é que vai ficar minha reputação? E agora eu estou aqui, essa perturbação. E aquela mulher, irmãos, a esposa dele, que tinha fogo na alma, ela disse: espera um momentinho, tu não parasse? Ela disse: eu não, mulher, que é isso? Como é que vão falar? E amanhã depois ir na cidade para ficar todo mundo dizendo que eu estava na boate. Eu disse: mas homem, para que tu não tinha muitas pessoas ali? Desse um folheto para ela, falasse que Jesus lhe ama, e eu orasse assim rapidamente, mas tu não falasse nada. Ela disse: não, falei. Tu és um louco. Se essa moça morre, se essa moça parte para a eternidade, homem, onde que tu está com a cabeça? Por que tu não falasse pelo menos uma palavra dizendo: Jesus te ama? Levanta rápido, vamos rapidamente lá. A mulher falou para ele, disse: mulher, já são quase 3 horas, por favor, é uma alma gritando, é uma alma chorando, é uma alma gemendo. Por favor, levanta, homem, rápido. Eu disse: bem, mas nós temos que ir na boate, e tu sabe muito bem como é que é aquele ambiente, um ambiente carregado. Isso não faz mal, é uma alma que está gritando. Vamos correndo lá. E rapidamente, meus irmãos, ela colocou o vestido, ele colocou um paletó e pegou o carro e saiu. E quando era perto, e ele chegou lá no meio daquela multidão, ele e a sua esposa agarrando no seu braço e olhando, muita gente. Ele entra no meio da multidão, corta aqui, entra ali, para aqui, corta ali. E ele entrou, porque ele mais ou menos conhecia a moça. Ele conhecia a moça também. Ele entrou aqui, entrou ali. De repente, lá num quarto, meus irmãos, havia um corredor, muita gente. E ele chegou com a esposa: dá licença, e dá licença, empurram daqui, empurram dali. De repente, quando ele chega, ele olha, ali está uma pessoa deitada e coberta com um lençol. E ali estava uma poça de sangue. E ele foi chegando e disse: dá licença. E foi se aproximando. E ele chegou bem perto e tirou o lençol e olhou e disse: não. E uma moça que estava do lado chorando disse: pastor, por que tu não paraste? Eu estava com ela. Ela estava desesperada, pastor. Ela estava tão desesperada. E quando ela viu o Senhor vindo com a Bíblia, ela começou a gritar. Ela queria ouvir uma palavra. Ela queria escutar uma palavra. Pastor, por que você não parou? Você chegou tarde demais, pastor. Ela deu um tiro no seu ouvido. Ela partiu para a eternidade. E o pastor ali, meus irmãos, olhando para o rosto daquela moça, e ele começou a chorar. A esposa colocou a mão no seu ombro e disse: homem, tu chegaste tarde demais. Tu chegaste tarde demais, homem.
A mensagem de Deus é esta: alcança! Vai, igreja! Vai, mocidade, pregar a palavra! Chequeterenecouve alamassiri canta alamachanda rabaias. Corra! Alcança a prostituta, o beberrão, o jogador, o maconheiro, o macumbeiro. Alcança, pelo amor de Deus, alcança! Alcança! E agora deixa para encerrar, irmãos, porque eu quero orar neste momento. A terceira coisa que Deus falou para Davi, diz assim: liberta tudo. Liberta tudo, Davi. Liberta tudo. Não deixa homem, não deixa mulher, não deixa criança. Traz tudo de volta, Davi. Não deixa ninguém lá, Davi. Terra canta lava santa labaia. Alcança tudo, liberta tudo, não deixa nada. Aleluia. Meu Deus, eu queria nesta manhã tirar o meu coração e mostrar para os irmãos aqui como está o meu coração. Eu sou um missionário nato. Eu sou um missionário que tem paixão pelas almas. Irmãos, vocês sabem, os irmãos tiveram até notícia que eu estive bastante doente. Eu fui para a África com problema, já fui com problema de estafa, e preguei na África ali, meus irmãos, de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. E lá não tem esse microfone, apesar que esse microfone aqui está com problema aqui, está estourando minha garganta, mas lá não tem nem isso, não. Lá não tem. Tem duas igrejas que tem duas igrejas, uma era do pastor, esqueci o nome do pastor. Pastor, o Antônio, né? É, justo. Lá tem ele para levar um som, mas irmãos, falta luz o mês todo. E a igreja é muito maior que essa. Tem que pregar, somente no gogó. E fui noutra igreja lá, e lá tinha um som também. Lá então preguei com som, mas demais tudo sem som. Preguei, mas meus irmãos, cheguei a escarrar sangue. Deus me guardou, mas chegou no Brasil, eu comecei, meus irmãos, a entrar num problema seríssimo. Me deu uma estafa aguda, tão profunda, que eu chegava em casa, eu queria chamar a minha filha, que eu só tenho um casal de filhos, eu queria chamar minha filha, eu esqueci o nome da filha. Eu queria chamar o nome da minha esposa, esqueci o nome da esposa. O Guilherme está aqui, irmãos. Ele é testemunha. Eu fui de carro para a igreja e voltei de a pé, que esqueci o carro na igreja. Eu ia no banco, chegava lá, não sabia onde eu estava. O que eu vou fazer? Baixava a cabeça, meu Deus, o que eu faço? Fugia. Eu ia para o púlpito, tudo branco. Eu olhava para a Bíblia, não entrava nada na minha mente. O Guilherme estava lá um dia que eu fui da escola dominical, em Piuí, e eu comecei a chorar, tudo branco, eu não via nada, não entrava nada na minha mente. Eu disse: Deus, eu estou perdendo a minha memória. A igreja entrou em oração e jejum, e eu continuo a pregar, mas Deus me abençoou. Esse ano eu fui fazer um tratamento, que eu estava cada vez mais ruim, comecei a sentir algumas dores no meu peito quando estava pregando. Fico tonto também, quando estou pregando, fico tonto. Às vezes tenho que me agarrar aqui no púlpito para não cair. Foge tudo da minha frente, às vezes não vejo ninguém. E eu fui lá, o pastor, o médico é membro da Assembleia de Deus, conhece-me há muito tempo. Ele disse: irmão, tu já tens parado,
você já tirou férias e você tem descansado? Eu disse, doutor, até agora não tenho conseguido isso. Agora me dá um problema aqui, uma dor no peito. Então foi constatado que deu um problema no meu coração. Meus irmãos, a estafa foi tão violenta que deu problema no coração. Então eu disse, olha, irmão, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou te encostar. Você não vai pregar agora 6 meses. Proibido. Você não vai mais pregar. Ele diz, porque você não tem amor na sua vida. Você não tem amor na tua esposa. Tu não tem amor nos teus filhos. Aí eu baixei a cabeça. Disse, vou pegar aqui agora, telefonar para o pastor Newton. E você vai voltar para Santa Catarina. Você não vai mais para Minas Gerais. Aí ele falou, descarregou bastante, eu baixei a cabeça e disse, meu Deus. Eu disse, doutor, e se o senhor orar por mim? Ele é doutor. O remédio estava dando. O remédio me deu um montão. E se eu dobrar o joelho aqui agora, e se eu colocar a mão sobre a minha cabeça e Jesus me curar, eu posso pregar? Ele disse, Doronel, você não tem jeito não, pastor Doronel. Quer dizer que você não quer parar disso? Não. Da minha saúde, eu tenho que parar. Olhando para o meu lado físico, eu tenho que realmente, eu estou sentindo problema sério. Mas, doutor, e as almas? E os gemidos? E os ais? Porque eu tenho andado por o Brasil inteiro, irmãos, porque eu esqueci de vir trazer para os irmãos. Eu estive no Mato Grosso. Eu estive, meus irmãos, em Alta Floresta. E de Alta Floresta, o pastor me levou para o garimpo Juruena. É 1h30 de avião de Teco-Teco. E pelo rio é 3 dias de barco, de barco, sim. Então, como a igreja lá é muito rica, nós fomos de avião. Ele disse, pastor, tu vai ver coisas terríveis. Eu quero que tu vê, pastor. E nós fomos, irmão, de Teco-Teco, desceu lá no meio da mata, fica na bacia amazônica. E quando descemos ali, meus irmãos, eu vi as crianças claras, mas o seu rosto era assim, tipo de um cascão, os seus braços tipo de um cascão. Eu olhei, o que tem essa criança ali? Esse ali é os pernilongos, é os mosquitos, e de tanto coçar que ele ficou grosso, irmão. Uma coisa assim, eles eram claros, mas eram tipo assim, um cascão. As mulheres, eu disse, meu Deus. Ele disse, agora é o seguinte, você tem que pegar, colocar 2 camisas, um calor de 42 graus de calor, irmãos. Ele disse, você coloca 2 camisas, bota plástico nas mãos aqui, porque você não vai aguentar, enleia um pano nas suas orelhas aqui, porque você não vai aguentar. E fica só batendo, porque os mosquitos vão te levar pelo ar. Meus queridos irmãos, era um inferno. E ali tinha 2 igrejas, somente existe 2 congregações da Assembleia de Deus, não tem outra igreja. São 45 mil homens garimpando ouro. Ali almoçamos. Meus irmãos, tem montanhas de lixo. É só latas de Coca-Cola, porque lá eles têm que buscar água ou refrigerante, porque ali a água é toda contaminada, então eles têm que trazer da cidade tudo para lá, para esse lugar. Montanha só de caças e lixo por diante, sujeira terrível. Esse agora nós vamos orar, porque nós vamos andar 4 quilômetros por dentro da mata, mas só Deus para nos guardar. Por quê? Por causa dos tiros. E você vai ver coisas. Você tem que estar preparado para ver essas coisas. Aí nós oramos. Pastor, muito espiritual. Senhor da minha, mais alto que eu, moreno. Homem que tem paixão pelas almas. Pastor Otaviano. Nós dobramos os joelhos, ficamos uns 10 minutos orando. E se levantamos e fomos. Senhor nos guarda. E entramos, meus irmãos, por dentro de uma picada. Porque mata aqui, você só vê mato. Você está em cima do avião, você só vê um mar de mato. Você não vê, só mato, só mata. E aí o avião chegou, nós fomos lá. E aí comecei, olha para as árvores todas picadas. O que é isso? É tiro. E um mau cheiro, irmãos. Você quase não via
folhas de árvore. Você só via urubu. E um cheiro insuportável, que eu tive que chegar a pegar uma toalha, e aquela toalha que eu estava assim batendo para os moscos, aqueles mosquitos, meus irmãos. Aí é demais, é uma coisa que não dá para explicar para os irmãos. E eu peguei aquela toalha, amarrei nas minhas narinas, porque eu não suportava de tanto cheiro. Os urubus, saía aquela nuvem de urubu. Mas o que é isso, irmão? Vem aqui. Olha ali. Cadáver. Só cabeça de pessoas, irmãos. Cabeça. Morres, matam de 6 a 15 pessoas por dia. Matam pelo prazer de matar. Se eles olham para o irmão, vocês olham para ele, um olha assim, pá, mas também não erra o tiro não, e matam. Enterram, meus irmãos, quando eles não estão achando ouro, eles fazem um buraco no chão, pega a pessoa, enterram a cabeça, enterram as mãos, deixam as nádegas para cima para dar sorte para eles lá encontrar o ouro. Isso qualquer um que chegar pela frente. Não olha o cara, pode ser criança, pode ser mulher, não sei o que for. O cheiro é tanto que você não suporta. E nós fomos bem, ele disse, nós vamos lá no local onde que o povo, ali onde está a força do povo. E ele disse, não se assusta não. Então chegamos lá, meus irmãos, tudo barraco, não é tudo de plástico, os barracões, milhares e milhares e milhares. Eles fazem um buraco no chão, ali eles fazem a cama deles, porque a noite inteirinha tiro. E aquilo passa ali por aqueles, meus irmãos, aquelas barracos ali, vai cortando, e a gente vai morrendo. E todos eles, irmãos, 3, 4 revólver, um revólver aqui, outro aqui, um tipo de uma metralhadora na mão. Crianças, homens e mulheres, isso tá tudo. Você olha assim e diz, não, é um bando, é pior do que a Angola. Pior do que a Angola. Meus irmãos, todos eles armados até o dente. E nós chegamos, eu vi um senhor alto, quase 2 metros de altura, com 2 revólveres na cinta e um tipo de uma metralhadora na mão. Quando ele viu o pastor Otaviano, disse, pastor Otaviano, vem cá. E o pastor Otaviano olhou e disse, irmãos, esse é o chefe daqui. Se você vai ver só o que é que... Quem é esse homem? Esse homem tem mais de 150 mortes. Ele manda matar, fora o que ele manda matar. E nós chegamos lá. Ele se abraçou com o pastor Otaviano. Senhor, vem pregar hoje aqui. O pastor Otaviano disse, é o pastor Doronel, de Santa Catarina. E vem pregar aqui nessa noite. Aí ele olhou para mim e disse assim, quando é que você pretende ir embora? Eu disse, amanhã. Ele, de jeito nenhum. Ele falava, meus irmãos, com a mão assim para frente, sim, fazia sinal assim. Uma vez com a espingarda, a metralhadora. Você falava com as mãos assim. Você não vai embora de jeito nenhum, pelo menos 15 dias você vai ficar aqui. Eu disse, meu Deus, é hoje, chegou a minha hora. Aí olhando para aquele homem zarrão, eu disse assim, por que, meu senhor? Ele disse, olha, homem, você tem que ficar aqui para você trazer Deus para o nosso coração. Ele disse, nós não temos paz para dormir. Não temos paz para comer, não temos paz para nada, homem. Nós estamos com medo. Satanás tomou conta disso aqui tudo. Aqui é só sangue, 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 é só isso. E nós tínhamos preparado, meus irmãos, um barracão muito grande, maior do que isso aqui, que essa igreja, para pregar ali, era uma boate. A dona, quando nos viu, quase caiu de joelhos. Prega aqui, vem aqui, prega aqui, pastor Otaviano, prega aqui. Sim, prega, porque olha para cima. Nós olhamos, meus irmãos, era uma peneira. Por que isso? Aí disse, olha, e nós estávamos uma terça-feira. Aí disse, sábado, a cantora Gretchen teve aqui, fez um striptease. Deram 300 tiros para cima e 16 caíram tombados aí, ó. Mataram 16. A Gretchen saiu totalmente nua, entrou dentro do avião e cascou fora. Levou 3 quilos de ouro. Mas aí o senhor veja aí, 16 morreram, e aqui como é que está meu barraco? Aí vem um moço, ele com 2 malas, pastor Otaviano, estou indo embora amanhã com o senhor. Pastor, e ele era o médico do lugar, membro da Assembleia de Deus, o médico. Chega, não suporto mais.
pastor Taviano, mas você não pode ir embora, meu filho. Você tem que ficar. Se o pastor Taviano chega, pastor Taviano. Irmão Doronel, vem cá. Todo dia esse aqui nós entramos lá, onde que chamam mesmo que é o hospital. Um barraco também entramos. Quando eu entrei ali, irmãos, as camas é tudo rede. Ali tinha duas mulheres que faziam assim. Quando ela fazia assim, ó, o sangue furava o chão. Fazia igual um jato. Sangue. A ânsia da morte. Meu Deus! Eu olhei um outro homem lá, caído, irmão, tudo sangrado. Disse, não, isso aí só tem 1 ou 2 minutos de vida. Esse irmão, ele disse, olha, isso aí é todo dia, isso aí nós vamos enterrar e jogar. Também não enterro não, jogo lá no mato, lá, por urubu comer. Quando morrem muitos, aí vem o trator, faz um buraco e empurra tudo assim como fosse lixo, jogar tudo ali dentro e tapa. Mas quando morre 6, 7, assim é tudo jogado no mato por urubu comer. E ele disse, pastor, semana passada um menino de 14 anos roubou umas gramas de ouro. E os homens pegaram esse menino, pegaram ele aqui na rua, disse, bem aqui. Todos os 3 homens pegaram e disse, você nunca mais vai roubar, menino. Porque eles não mexem também não, irmãos, não mexem. Não roubam não. Pode deixar tudo à vontade, ouro, assim, ouro com abundância. Tudo ali é ouro. Compro ouro, a comida tudo paga em ouro, tudo é em ouro. Então o menino roubou umas gramas de ouro. Aí disseram assim no meio da rua. Aqui é para exemplo para todos. Para todos os meninos. Para nunca mais mexer nas coisas. Menino gritando. A mãe não podia vir. Chega lá, morre também. O pai também não podia chegar perto porque morre. Pegado o menino, irmãos. Um pegou o braço do menino, esticou assim, outro chegou com o facão e... foi o braço do menino. O menino, gritando. Aí um chegou, não, você mexeu. Pegou outro braço. Foi embora outro braço. Pegaram a perna do menino. Cortaram a perna fora. As 2 pernas. Cortaram o órgão genital do menino. Cortaram as 2 orelhas. Arrancaram os 2 olhos do menino. E depois abriram o peito dele e deixaram lá aberto assim no meio da rua. Para todo mundo. Isso aqui é exemplo. Para ninguém mexer. Aí o moço dizia, pastor Doronel, eu não posso mais. Eu não suporto mais ver isso aqui. Eu não quero mais ficar aqui. À noite nós fomos pregar. Era um pavilhão mais grande que essa igreja, meus irmãos. E aquele paranaense, aquele homem de 2 metros que manda aquilo ali, ele que armou ali um alto-falante e chamava o povo pelo nome. Fulano, ciclano, traz Beltrano, traz a espada, traz isso, traz aquilo. Venha, todo mundo, o pastor está aqui para pregar a palavra para nós. E à tarde nós fomos orar, fiquei uma tarde toda orando. Porque o pastor disse, se tu não tiver coragem, tu não prega. Mas eu tenho coragem. Então, e nós fomos para a oração. Oramos a tarde toda. Quando chegou a noite, aquilo estava entupetado de gente. Mas, irmão, sabe como? Todos eles armados até o dente. Quando o pastor me passou o microfone, meus irmãos, se você encarar uma pessoa assim, o senhor não pregava não, é? Pessoas maus encarados, com esse cabelo bem barbudo, cabelo, meus irmãos. E eles com a mão no revólver assim, com a mão assim, olhando para você assim, ó. Outro com uma arma apontada para você assim. Outro, meus irmãos, outro com a mão no facão, punhalzão, mão no facão, olhando para você. Tudo parado, ninguém andava, ninguém, meus irmãos. Se passasse uma abelha ali, nós escutava. Todos eles parados, meus irmãos, a fome, você via que os olhos deles brilhavam. Nós abrimos a Bíblia Sagrada e disse, Senhor, eu vou pregar nessa noite. E eu vou pregar a tua palavra, como a tua palavra é. E trouxe uma palavra bem apimentada. E comecei a pregar para aquele povo. E o Senhor se apoderou desse vaso. Quando comecei a pregar, meus irmãos, e mostrar para aquele povo que eles eram assassinos, que estavam derramando sangue inocente, e que o inferno já estava de boca aberta esperando eles. 1h30. Quando eu estava pregando, eu escutei o pastor Taviano estava assim do lado, e mais do outro irmão, orando. Atrás de nós era mata. Eu escutei alguém dizer assim, prepara para morrer.
irmãos, eu olhei para trás. Era mata. Pastor Otaviano estava aqui, do lado assim, de cabeça baixa. Eu disse, só pode... Eu parei um momentinho e disse, vou esperar o tiro. Eles não eram também, é um tiro só. Esperei o tiro, na cabeça, nas costas, baixei a cabeça e o pastor Otaviano começou, Jesus, o teu sangue é poder. Porque o pastor Otaviano também escutou a voz. E eu esperei, irmãos, baixei a cabeça, aquele silêncio profundo. Eu estava pregando 1 hora e tanto. Eu olhei para trás e disse, Satanás, tu não podes comigo. Eu estou lavado e purificado no sangue de Jesus. Estás amarrado pelo poder de Jesus. Eu disse, quem é que quer aceitar a Jesus agora? Ninguém. Quem quer aceitar Jesus? Porque era o tipo assim de umas arquibancadas, irmãos. Ninguém. Levante, quem é que quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Ninguém. Aí eu apelei. Eu disse, bom, para ignorante a gente tem que ser ignorante. Eu disse, quem é homem aí? Aí todo mundo... Vocês são tudo covarde, assassino! Porque Jesus veio buscar os homens de verdade. Jesus quer salvar homens de verdade. Onde estão os homens de verdade que querem aceitar a Jesus? Eu quero, eu também, eu também, eu também, eu também, eu disse, sai daí, vem aqui pra frente. Ah, meu irmão, foi na hora. Pegar todo mundo mesmo. Eram homens. Mexeu com eles. Vieram para frente, irmãos. Aquele montão. As mulheres também. Tudo prostituta, quase tudo nuas ali. Eu disse, dobra os vossos joelhos. Um pegou, meus irmãos, com a baita de uma espingarda de 2 canos. Ele pegou, botou a espingarda assim e começou, passou. Olhando para mim, eu disse, não. Jesus quer homem. Não quer covarde, não. Pode pegar todas essas armas e jogar, botar tudo aqui na frente. Porque quem anda com arma é covarde. Vê se esses homens são armados. Vê se eu tenho arma. Porque eu sou homem de verdade. Jesus me lavou. Eles se levantaram e colocaram tudo no inimigo. Era revólver, era espingarda de 2 canos, era faca, era facão, era punhal. Irmão, encheu. E eu peguei, meus irmãos, disse, agora eu vou orar para você, dobra os joelhos. Peguei, botei o pé em cima daquele montão de arma. Orei com o pé em cima dele assim, o Satanás tem que ficar debaixo dos meus pés. Porque eu sirvo um Deus vivo. Aleluia! E orei por aqueles homens. Quando comecei a orar, eu comecei a ver umas pessoas chorando, irmãos. Homens chorando. E eu comecei a me emocionar no Espírito de Deus. E comecei a pular e a falar línguas estranhas. O pastor Otaviano começou a falar línguas estranhas. Aleluia! O Espírito Santo de Deus contagiou aquele ambiente. Aleluia! E vimos a glória de Deus Pai ali. Aleluia! E aqueles homens, irmãos, quando se levantaram, eles chegaram para o pastor Otaviano e diziam assim, pega a minha espingarda, não quero mais usar isso. Pega o meu revólver, não quero mais usar isso. Aleluia, o pastor também pegava uma arma, pegava outra arma, meus irmãos. Tinha, você tem que ficar crente agora. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, a obra de Deus tem que se realizar. Graças a Deus. Agora essa aqui, meus irmãos, Deus diz assim, liberta tudo, Davi. Onde estão os homens nessa manhã para ir onde eles estão? Vamos baixar nossas cabeças agora. Meus irmãos, como eu falei para os irmãos, eu não posso parar. Até hoje eu não parei ainda. É para mim parar 6 meses. Meus irmãos, eu tenho pregado por esse Brasil afora. Mas eu não posso parar, meu Deus. Quando muitas vezes de madrugada, quando eu me acordo, a minha esposa se acorda dizendo que ela é o que é isso, porque eu me levanto chorando, falando línguas estranhas. Eu vi na minha frente uma multidão,
eu pregando para essa multidão, Ruth. Oh, eu não posso, meu Deus, eu não posso parar, meu Deus. A igreja de Piuí, os irmãos chegam para mim e dizem: pastor Dornel, nós estamos com saudade de ouvir o senhor pregar. Estou com saudade porque o senhor não para aqui na igreja, pastor. Eu só fico terça-feira, quarta e quinta-feira ali na igreja. Mas geralmente só terça-feira eu prego o culto de doutrina. Mas quinta-feira sempre são os auxiliares e sábado e domingo eu nunca estou ali. Então ele diz: nós estamos com saudade. Quando eu chego ali é uma saudação de bem-vindos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mas eu não posso parar, porque eu ouço gemido. Ai, tira-me daqui, socorro, quem me tira daqui deste abismo, quem vai me libertar? Onde estão os homens e mulheres que estão dispostos a se oferecer voluntariamente ao Senhor? Nós oremos agora. O Brasil está esperando por mim e por ti, irmão. Vamos ficar de pé agora. Vamos ficar de pé. Irmãos, eu estive 15 dias na Bahia. Pasme os senhores aqui agora, pasme vocês. Na Bahia tem 300.000 sinagogas de Satanás, onde se adora Satanás, onde cultua o próprio diabo, irmãos. Sabe, pasme os senhores, se alguma professora está aqui. Irmãs, se tem alguma professora ou professor, em nome de Jesus, faça alguma coisa pelas nossas crianças, porque na Bahia, lá na Bahia, as professoras estão ensinando mini candomblé para as crianças. As crianças, filho de crente, filho de pastor, meus irmãos, tem que ir lá na frente, a professora chama, eles têm que treinar o candomblé, meus irmãos, batendo a cabecinha lisa, fazendo, meus irmãos, homenagem para o preto velho, meus irmãos, o Exu Tranca-Rua, os nossos filhos. O pastor estava dizendo: o que nós vamos fazer, meu Deus, porque os nossos filhos estão aprendendo mini candomblé. Lá na Bahia está totalmente dominado pela macumba e feitiçaria. Existe 100 milhões de macumbeiros no Brasil. Onde está o homem que vai pregar? Onde está este homem, esta mulher, este moço, essa moça? Ouça a multidão, ouça o gemido. Davi, persegue Davi, alcança Davi, liberta tudo, Davi. Urracanda labassure canta labachanda rabaias.